Agricultura BR de volta e tratamos de um assunto agora que é de interesse geral, é um assunto que, de certo modo, tirou o sono e tira o sono até hoje de diversos produtores rurais, de proprietários de terra. Nós falamos a respeito do marco temporal, que era uma decisão importante para ter ali um momento no qual se pode ou não se pode ter uma relação de declaração de terra indígena, de uma maneira não remunerada, como ocorria, e a queda desse marco temporal no Supremo Tribunal Federal fez com que várias questões fossem desenvolvidas, entre elas um projeto de lei que estava na Câmara Federal, já parada há décadas, e que foi retomada e depois aprovada e aprovou no Senado também. Para falar a respeito das decisões, principalmente da legalidade, da parte legal, nós recebemos aqui em nossos estúdios o advogado Gustavo Passarelli, nosso convidado na tarde de hoje, vai responder algumas questões a respeito de como que vem esses fatores ligados ao marco temporal. Passarelli, sempre um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Faz tempo que você não vem no estúdio, mas gravado já tinha participado algumas vezes. E o assunto é muito sério. Nós tivemos a primeira decisão do Supremo Tribunal Federal, uma votação expressiva, só tivemos 2 votos favoráveis ao marco temporal no STF. Uma semana depois, nós tivemos alguns posicionamentos que são importantes. Como que é a sua avaliação a respeito da decisão, que ela não muda, ela não tem alteração, mas sim aquilo que vem em relação a elas, decisões que foram tomadas em relação a remunerar a terra nua e benfeitorias, em relação ao posicionamento dos ministros quanto ao marco temporal. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado, sempre um prazer estar aqui. A decisão, ela causa em um primeiro momento preocupação e perplexidade. A decisão do Supremo, em nosso entendimento, prejudica a segurança jurídica. Para que nós assim afirmemos, é importante relembrar que em 2010 o Supremo decidiu e referendou a tese do marco temporal. Essa decisão proferida pelo Supremo em 2010, portanto 13 anos atrás, foi fruto de uma detida reflexão dos ministros sobre o artigo 231 da Constituição Federal. Várias foram as manifestações dos ministros àquele tempo, de que aquele era um julgamento emblemático, muito embora não tivesse, naquele momento, força vinculante. E o que nós vemos é que, passados apenas 13 anos, houve uma mudança de 180 graus do entendimento com relação ao marco temporal, com um ingrediente que ainda traz também preocupação, que a composição do Supremo, que mudou de lá para cá, ingressaram 3 ministros, 4 ministros na verdade, mas 2 só, que são novos, foram favoráveis ao marco temporal, e todos aqueles outros que, àquele tempo, em 2010, votaram pela existência deste marco temporal como um elemento imprescindível para a demarcação de terras indígenas, revisaram o seu posicionamento. Por que nos causa preocupação? Porque quem dirá que daqui a alguns anos novamente isso não ocorra, não haja um novo posicionamento, um novo entendimento, e sem dúvida alguma isso traz insegurança jurídica. O marco temporal que foi fixado trazia segurança jurídica, porque criava-se um elemento objetivo para fins de demarcação. Então, a derrubada desse marco, sem dúvida alguma, causa preocupação. De outro lado, há de se reconhecer um ponto positivo do julgamento, que foi o entendimento do Supremo com relação ao direito de indenização à terra nua. O direito de indenização às benfeitorias de boa-fé já era reconhecido pela Constituição Federal de 88, agora o Supremo reconhece o direito de indenização por força de ato ilícito praticado pelo Estado aí, ou União ou Estado, que titulou áreas que não deveria ter titulado lá atrás, no início das cadeias dominiais, e, portanto, reconhece-se que esses produtores rurais devem ser indenizados. Este, dentre todos os problemas decorrentes do julgamento, é um ponto positivo que precisa ser realçado. Se eu não estou enganado, foi uma proposta, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, e chama a atenção é que nós falamos, às vezes, de propriedades que foram invadidas ou que estão sob condições de serem declaradas terras indígenas, propriedades que têm 90 anos, 100 anos e até mais de titulação. Mas também há
pessoas, né, proprietários de terras que vieram para o centro-oeste brasileiro, por exemplo, na década de 60, de 70, e que foram exatamente motivados através de procedimento do governo federal para que se ocupasse essa região que era bem desabitada. Então se tinha o interesse de ter uma habitação com brasileiros e produzindo nessa região. Essas condições que você tem agora são o chamado boa-fé. Eu até tinha te falado em outra oportunidade. Essa expressão boa-fé traz uma certa preocupação, porque ela é, de certo modo, interpretativa, Passarelli. Sem dúvida, é subjetiva, né? Nós não podemos esquecer que a regularização fundiária do Mato Grosso do Sul começa pós-Guerra do Paraguai, ou seja, quando o Estado brasileiro entende que é necessário ocupar as fronteiras do país para que não se repetisse a história que até então tinha se verificado. O SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, o antecessor da FUNAI, ele próprio, a partir de 1920, ou seja, praticamente 100 anos atrás, começa a realocar essas comunidades indígenas sem violência. Ele acaba simplesmente reservando áreas para que essas comunidades indígenas ocupem, para que ao depois venham os produtores rurais com o justo título. É óbvio que nós ainda precisamos ter cautela com relação a qualquer posicionamento definitivo sobre o julgamento. Por quê? Só depois de publicado o acórdão, lido e interpretado, que será possível, de fato, ter todas as diretrizes específicas do resultado do julgamento. Mas, daquilo que eu pude ouvir durante o julgamento do Supremo, no próprio Supremo Tribunal Federal, houve o entendimento de que aquele que tem título tem boa-fé, tão somente pelo fato de ter título. Ou seja, o fato de um produtor rural ter uma escritura registrada em uma matrícula, que essa matrícula pertença a uma cadeia dominial rígida, sem qualquer tipo de mácula, que não haja histórico de usurpação, esse produtor rural por si só já é considerado de boa-fé para fins de alcançar o direito à indenização pela terra nua. Então, foi isso que se pôde depreender dos votos que foram lidos em julgamento. Mas, repito, é importante que isso fique muito claro no texto da decisão para que se possa depois colocar em prática. Passarelli, entre aquilo que foi proposto, além de ter essa remuneração pela terra nua e pela benfeitoria, também há uma possibilidade de o próprio Estado oferecer uma área para que esse produtor ocupe e continue produzindo, e a decisão de querer essa área ou querer a remuneração fica pelo proprietário da terra, ou é um acordo que vai ser feito entre as partes envolvidas? Na verdade, o que o Supremo buscou tratar durante esse julgamento foi a nossa realidade nacional, que é multifacetária. Na verdade, nós, quando tratamos da questão de demarcação de terras indígenas, às vezes atinge-se propriedades de grande porte, às vezes são atingidas propriedades de pequeno porte, de 4, 5 hectares, 10 hectares, que são utilizadas, na verdade, para a subsistência do produtor rural. Então, o que se buscou fazer, e um outro detalhe também, que em muitos casos, as demarcações, como já aconteceu no Mato Grosso, inclusive, as demarcações atingem áreas urbanas. Você tem que retirar pessoas de suas próprias casas, e não necessariamente só de propriedades rurais. O que se buscou fazer nesse julgamento, a meu sentir, foi dar alternativas à União. Alternativas em que sentido? Para que determinado produtor rural que fosse perder a sua propriedade pudesse escolher uma outra área para sua exploração, de iguais características, de igual porte, de mesmo potencial. E da mesma forma também se colocou a situação de que, restando inviável o reassentamento, por exemplo, por se tratar de terras urbanas, que sejam também oferecidos à comunidade indígena outras áreas que eventualmente sejam da União para que elas possam ocupar. Obviamente, Fabiano, que tudo isso depende de consenso. Tudo isso vai depender, dentro de cada caso concreto, dentro do processo especificamente, que haja um entendimento entre as partes, produtor, comunidade indígena e União Federal, para que se possa encontrar essa solução. Antes de falar da decisão do Senado e como que isso pode ser visto posteriormente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, Gustavo, em relação ao valor pago pelo hectare. Você tem, dependendo da região, você tem hectares valendo 2, 5 mil, 10 mil, 400 mil o hectare. É o valor de mercado, o que vai estabelecer o valor dessa propriedade que vai ser desapropriada? Muito bem. Nos chamou a atenção
no voto do ministro Alexandre de Moraes e depois na leitura das teses, quando foram lidas agora na última sessão de julgamento do Supremo, uma expressão que é a expressão justa indenização. Essa expressão justa indenização advém, inclusive, do artigo 184 da Constituição Federal, quando se trata da indenização, da desapropriação para fins de reforma agrária. Então, por justa indenização, nos termos da lei, entende-se de fato e de direito o valor efetivo da propriedade, o valor de mercado, aquele valor que é praticado no mercado. Então, nos trouxe, pelo menos na minha avaliação, um pouco de tranquilidade ao ouvir, não vi ainda porque não foi publicado o acórdão, mas ao ouvir no voto a expressão justa indenização, porque justa indenização contempla de fato o valor de mercado da propriedade. Muito bem, essa justa indenização é aquela que pode tornar esse processo também muito lento, já que a gente sabe muito bem das condições hoje que existem na economia brasileira no governo federal. E por falar em governo, nós tivemos um projeto de lei que ficou parado praticamente 20 anos na Câmara dos Deputados, ele data de 2013, foi aprovado rapidamente, depois no Senado, e esse projeto de lei traz de volta o marco temporal e está agora para ser apreciado pelo Poder Executivo. A expectativa é que ele seja vetado, mas de alguma maneira ele vai acabar andando. Quando esse projeto, Gustavo, chegar novamente ao STF, é quando a gente pode ver de novo o Supremo mudar de posição ou com a possibilidade de mudar de posição? Exatamente. Nós temos a expectativa de que haverá um veto presidencial, ainda que parcial, mas que haverá veto parcial, porque o veto ele não precisa ser com relação a toda a lei, ele pode ser relacionado a alguns pontos, então temos praticamente certeza que com relação ao marco temporal haverá veto. Vetado volta-se para o Congresso acredita-se também que há votos para derrubar o veto, então a ideia é de que esta lei venha ao mundo jurídico sem cortes, que ela venha inclusive com o marco temporal. A expectativa que existe a partir de então é que alguma entidade que esteja legitimada pela Constituição Federal para propor uma ação de inconstitucionalidade ajuize perante o Supremo uma ação dessa natureza. Será o momento, então, de o Supremo ou reafirmar o posicionamento agora sobre marco temporal ou rever o seu posicionamento. É importante ressaltar que nós não estamos aqui a tratar de um período muito longo entre a promulgação da lei, já com a derrubada de veto, e o eventual ajuizamento de uma ação com apreciação de pedido de liminar ou até mesmo inclusão do feito em pauta de julgamento dentro do Supremo. Porque é óbvio que a jurisprudência ela muda, ela se modifica com o tempo, conforme as demandas sociais, jurídicas, enfim. E não é improvável que este entendimento em um futuro longo ou não possa vir a ser revisto. Mas penso eu que nós estamos em um lapso temporal muito pequeno. É diferente, da última apesar decisão. do Raposo Serra do Sol para agora ter pouco tempo. Mas são 13 anos, né? Mas são 13 anos. Exatamente. Aqui nós vamos ter um período, quiçá, de menos de um ano entre o ajuizamento de uma ação e a nova manifestação do Supremo. Por isso que realmente nós temos que aguardar com muita expectativa, com muita serenidade, quais serão esses próximos passos, qual será o posicionamento do Supremo em relação a esse projeto de lei. Até porque nós não podemos deixar de avaliar que o Congresso nada mais fez do que aquilo que lhe compete, legislar. Tardiamente ou não, ele legislou. Ele fez algo que está dentro da sua esfera de competência. Gustavo, para encerrarmos, conversando com esse proprietário de terra, esse produtor rural que está em várias partes do país, eu vou falar especialmente para quem está na Bahia, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Paraná também, que tem questões ali que, você sabe, há áreas, é de conhecimento público, de áreas que em algum momento pode vir um estudo antropológico a qualquer momento. Inclusive o estudo antropológico é uma das exigências para ter uma terra ser declarada indígena, mas um estudo antropológico que pode determinar terra indígena. O que você diria para esse proprietário de terra que está nos acompanhando em todo o Brasil? É fundamental que haja um preparo prévio por parte do produtor rural de avaliação de sua documentação, de cadeia dominial, acompanhar as notícias, porque na verdade o processo administrativo de demarcação ele não se rege pelas regras normais do processo civil, ou seja, não há necessidade de intimação prévia do produtor rural a respeito de atos que são praticados no processo,
muito embora nós discordemos desse Pode posicionamento. acontecer a revelia, o proprietário nem saber o que está acontecendo. Infelizmente, o histórico dos processos administrativos de demarcação no Brasil, o produtor rural só sabe que a sua área foi declarada indígena muito adiante. Depois, quando o laudo é apresentado, e havia casos no Mato Grosso do Sul e em outros estados da federação, em que o produtor rural só sabia que a sua área era demarcada quando a FUNAI chegava já com a União para fixar marcos da nova reserva indígena. Ou seja, porque não há, de fato, como acontece em um processo judicial, um ato de oficial de justiça que intime, não há uma intimação de um advogado, simplesmente existe a possibilidade da defesa administrativa, mas ela só depois que o processo é finalizado na esfera administrativa. Então, essa antecipação, esse acompanhamento das notícias, essa avaliação para ver se não há ingresso de pessoas na propriedade, pessoas estranhas, esse é um aspecto importante que o produtor precisa se atentar, porque são fases preliminares do processo administrativo.